Aí vamos começar pelo básico, assim, né? Pelo básico é o quê? É as crenças que o terapeuta possui, que você possui, você que é terapeuta que está aqui, que você possui. Quais são essas crenças, tá? Geralmente, quando eu entro aqui no atendimento com o terapeuta, numa mentoria, por exemplo, fazer mentoria 5D, ou quando eu estou em atendimento também com o terapeuta, o que eu vejo geralmente? Dinheiro é sujo, rico não vai para o céu. Então essas crenças não ajudam, e também a dinâmica dessa pessoa com o dinheiro, né? Então geralmente quando ela vem com alguma crença, ou que é muito difícil ela ter dinheiro, ou que ela precisa trabalhar muito para ter dinheiro, então todas essas crenças não dão leveza para a jornada do terapeuta, que o terapeuta quer isso, que você terapeuta quer isso, nessa jornada da leveza, de ser leve. Então, quando você tem a crença, eu não mereço, dinheiro é sujo, imagine, se você está pensando nisso, e a gente é um reflexo do nosso mundo interno, então se eu penso que dinheiro é sujo, logo eu vou ter uma má relação com o dinheiro. Se eu penso que eu não sou merecedor do dinheiro, logo eu não vou merecer o dinheiro. Logo, o meu dar e receber não vai estar em equilíbrio. Então, tudo isso a gente começa a ver. Essa é a base, né? Esse é o primeiro passo para a gente ver o porquê que o terapeuta não tem dinheiro. Claro, vai ter outras situações que a gente vai colocar aqui ao longo da jornada, mais prática, né? Ao longo dessa live. Mas vamos começar por esse básico aqui, que é essas crenças. Então, e como a pessoa, como que o terapeuta se relaciona com o dinheiro, ou seja, ou como não se relaciona aqui no caso, né? Como se mal relaciona, como se não consegue se relacionar bem com essa questão do dinheiro. Então, geralmente eu entrego uma ferramenta em atendimento para o terapeuta, quando eu estou fazendo esse atendimento, que decisões foram consequência dessas memórias. Então, quando a gente começa a ver uma memória de dinheiro é sujo, digamos assim, que rico não vai para o céu, essas coisas que as dogmáticas e os sistemas de crenças colocaram, que faz com que mesmo o terapeuta sendo holístico, ele traz isso do berço dele ou da convivência dele, e geralmente ele é que está trazendo a consciência para o sistema familiar. Geralmente é isso. Geralmente é o mal compreendido. Ele não se encaixa naquele sistema. Então, quais decisões foram consequências daquelas memórias de eu não tenho dinheiro? Quando pensa na segunda situação, quando pensa em dinheiro, quais são as 3 palavras que vêm à sua mente? Então é importante isso para que você comece a ver quais consequências do que você pensa sobre dinheiro. Então eu vou anotando isso. Então todo esse exame eu vou fazendo durante o processo, né? Durante o atendimento. E esse ferramental a gente vai estar entregando também, vou estar entregando no curso Coaching da Alma, né? Para que quando você faça o atendimento com o seu cliente, você tenha uma base pelo menos com isso aqui, tá? Esse aqui é um dos processos aqui para estar fazendo, né? Então, e quais são as 3 palavras que você não associaria a dinheiro? Então isso também é importante para você ir vendo essas questões, tá? Quem foi má influência na sua vida sobre dinheiro? Porque daí você começa a trazer consciência da onde está esse gatilho ativado em você. Foi a sua irmã que te trouxe isso? Foi a sua mãe que te trouxe isso? Foi o meio que você trouxe isso, que fez essa questão? Quem te influenciou negativamente sobre o dinheiro? Né? Quem que foi má influência sobre você sobre o dinheiro? Porque isso não foi... Você não nasceu com isso. Você teve alguma coisa, algum sistema, algum mecanismo, algum gatilho que ativou isso. Pode ser... Tudo bem, pode ser isso, pode ser tido instalado lá na infância, pode ser até na pré-concepção, quando você era um bebezinho, você pega tudo que está naquele sistema e você absorve tudo. Pode ser também. Então, lembrando, para quem está entrando agora, primeiro eu estou falando só das crenças com o terapeuta tem com dinheiro, e depois a gente vai para a parte prática mais adiante, porque que o terapeuta, enfim, não tem dinheiro. Mas a gente começa nesse básico aqui, tá? E esse ferramental que eu estou trazendo aqui é o ferramental que a gente também vai estar distribuindo também no curso, tá? Então, quando você começa a olhar para isso, quem foi má influência no dinheiro para você? Foi algum amigo de infância? Foi o seu irmão? Quem que foi que fez isso para você, né? Quem que causou isso?
E outra coisa que é importante é que importância seus pais davam ao dinheiro. Porque geralmente essa crença está ligada com o berço, com essa dinâmica familiar, né? Então, eu tenho uma cliente que ela tem toda essa dinâmica de crença com dinheiro, ela é uma terapeuta e de fato ela quer expandir os negócios dela e tal. E por muito tempo ela se formou, inclusive, e ela não foi nem pegar o diploma dela, por exemplo, assim, da faculdade. Mas enfim, ela tem alguns ferramentais de terapia, ela quer trabalhar com isso hoje em dia. Mas o que acontece? A família dela tinha uma crença com dinheiro, e o que aconteceu? Tem um avô, o pai dela guardou 10 mil reais numa tipo uma latinha assim, de pote de sorvete antigo. E aí, quando ele faleceu, foram ver lá, né, a mãe sabe onde estava, de tanto que ele segurava o dinheiro apodreceu, porque foi muito mofo, entendeu? Então, isso é trazido de família também, quando você terapeuta nasce num berço assim, então esses desafios acontecem, você está toda hora conectando com o meio. E também, claro, e aí o que acontece com isso? Se você tem essa crença com dinheiro, o que vai acontecer com você? Você vai querer atender o quê? Gratuitamente, você vai querer fazer trocas, porque tudo aquilo lá que você pensava lá atrás, ou seja, eu não mereço, rico não vai para o céu, tudo isso aí influencia nessa mecânica de você entregar mais e receber menos, ou seja, dar e receber não está legal, né? Então tudo isso vai influenciando. A sua família falava abertamente sobre dinheiro? Como é que era essa relação com o dinheiro? Nunca falou sobre isso. Então, isso também influencia, porque se isso não é uma coisa falada, como é que você vai ter uma educação sobre dinheiro? Como é que você vai se comportar com dinheiro? Qual que é a sua situação com isso, né? O que você pensa de pessoas muito ricas? Então, isso é importante. Então, quando você traz isso e você começa a ter essa consciência de como você pensa com as pessoas que são ricas, você começa a ver. Se você pensa que elas são pessoas snobs, egoístas, enfim, qualquer crença que você tenha negativa sobre essas pessoas, adivinha, você não vai querer ser aquilo. Então você não vai fazer nada para ser aquilo. Concorda? Então são coisas que a gente vendo que podem ser básicas, mas a pessoa não consegue ver isso. Então quando a gente faz esse mecanismo dentro do coach da alma, é tudo para simplificar o processo. Ou seja, o ser humano ele complica as coisas, as mecânicas. A alma sempre está simplificando. Então, quando eu trago esses ferramentais, é exatamente para simplificar algo que é mais complexo desse sistema e trazer isso para as pessoas, essa coisa factível, né? Então, e o que você pensa de pessoas muito pobres? E aí você vai ver, são pessoas legais, são pessoas felizes, e aí você começa a ver, são pessoas que se ajudam uma com a outra, porque isso é o que eu geralmente ouço aqui quando eu chego um terapeuta que tem desafios com dinheiro. Então, o que ele quer ficar? Ele quer, como tem, aí você tem que entender a mecânica e as feridas do terapeuta. O terapeuta pode ter uma ferida da rejeição. Então, o que ele vai fazer? Ele vai querer se integrar nesse meio. Então, se ele acha que as pessoas pobres são legais, ajudam umas outras, qual que é a visão do terapeuta? O terapeuta não é um cara que sempre quer ajudar as pessoas? Então, ele vai entrar nesse sistema. Ele fala, não, rico não ajuda as pessoas. Então eu vou ser pobre? Então eu vou continuar aqui. Então toda essa mecânica, toda essa construção que eu estou falando aqui, vai dar aquele final. Mas imagine, quantas perguntas eu já fiz aqui, ó. Eu já fiz eu estou aqui que eu anotei aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perguntas. 8 perguntas nesse sistema que faz com que a pessoa olhe. Isso veio da onde? Veio da infância? Veio dos meus amigos, veio dos meus pais, como é que eu penso sobre isso? Então, toda essa mecânica vai te trazer o que você pensa das pessoas muito pobres. Então, se liga nisso, se você pensa das pessoas muito ricas algo negativo, você tem que olhar para isso, você terapeuta. Se você pensa de pessoas muito pobres, só coisas legais, você tem que ver isso, tá? Porque o teu sistema tem que ser trocado, é um sistema que não está fazendo bem para você.